Nós voltamos com o Ação Nacional. Hoje o tema é Amazônia. Eu converso aqui com a advogada ambientalista Mariana Stuart e também com a professora de Ciências Biológicas Rita de Cássia Pietrobon. Bom, eu queria até, para continuar nossa conversa, chamar um VT que virou uma atração turística na Amazônia, essa questão de ficar aí tirando selfies com os animais selvagens, né? O que os turistas não percebem é que esses animais estão sendo aí vítimas até de maus tratos devido a isso. Vamos acompanhar. Selfie com bicho preguiça. No ombro. Já paguei para as meninas ali, eu paguei. Com jacaré. Nunca experimentei, mas nós não teria coragem. É frango? Virou atração turística na Amazônia tirar selfies com animais selvagens. Mas ambientalistas alertam que essa prática esconde um crime ambiental. Os animais são capturados muito jovens e maltratados pelos donos para satisfazer os turistas. De acordo com o coordenador de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Roberto Cabral, se os animais selvagens são mantidos em cativeiro para que os turistas possam tocá-los e tirar fotos, isso é ilegal. Apenas zoológicos com permissões e infraestrutura adequada ou criadores autorizados podem manter essas espécies em cativeiro legalmente. Então, para os turistas, fica o alerta. E aí, Mariana, vem de encontro com aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? Da consciência nossa em relação a trabalhar com a Amazônia, essa questão. É crime, né? Sim, são coautores aí tirando foto e registrando ainda. Não tem nem como falar que não... Eu registro no meu Facebook, nas minhas redes sociais, Mas, o enfim, crime, né? Sim, assim, como o próprio nome diz, são animais selvagens, então eles têm que estar inseridos na natureza. Às vezes eu acho que o homem está mais selvagem que os animais. Exato, porque o homem, ele pensa assim, ele é turista, eu vou tirar uma foto, olha que interessante, vim aqui, vou tirar uma foto com o animal. Só que ele não pensa, para esse animal estar lá disponível na hora que ele chegar, onde ele dorme. Eles não soltam animais, porque evidentemente ele fugiria, né? Então, ou seja, ele está em cativeiro. Eles não saem todo dia caçar o animal para poder ficar tirando selfie, né? Ou seja, eles estão em cativeiros no período noturno, a gente não sabe como que são as condições, enfim, não tem autorização, não tem uma licença, não tem nada. E como até eles mencionaram no VT, somente um criador privado, né, ou um zoológico poderia pedir uma autorização e exercer essa atividade, né? Jamais assim, sem nenhuma regra, sem nenhuma fiscalização. Enfim, é isso. Rita, falta uma consciência realmente para ter esse trabalho sustentável na Amazônia. Exatamente. E aí é que entra a educação ambiental, né? Se tem essa prática, é porque tem gente que paga para tirar a foto com o bicho. Até uma moça falou, eu paguei para aquela moça ali para tirar selfie aqui. E com a criança do lado. Com a criança do lado. Exatamente. Estou ensinando. Então, eu acho que além da educação na escola, falta muito educação dentro de casa. Né? O pai ensinar para a criança o que é certo, o que é errado, porque o bicho está ali, ele está sofrendo, né? Já está sofrendo na mão da criança na hora de tirar foto. Ele entra em processo de estresse, ele deixa de comer, né? Muitos não conseguem nem se locomover depois disso, dependendo do nível de estresse. A gente não sabe como eles são tratados, né? Como eles são alimentados, porque todos os animais eles têm uma dieta específica, né? E os zoológicos eles têm profissionais habilitados, né, para tratar dos animais, né, limpar o ambiente dos animais. Só uma pessoa ter contato com ele. Exatamente, né, e cuidar da alimentação, né, observar o bicho para ver se ele está tendo um comportamento diferente, se ele está estressado ou não. E ali eles não têm controle nenhum, né, mas aí é que tá, vem da educação. Se não tem público que paga, não tem esse serviço. Entre aspas, não é um serviço. A gente não patrocina o crime, né? Isso. O biólogo fica muito triste ambiental. quando vê isso, né? Porque realmente é aquela coisa, não tem público, não tem serviço. Sem dúvida. Só para os dados, para vocês terem uma ideia, gente, a Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, com 7 milhões de quilômetros quadrados deste total. Aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados estão em território brasileiro. Existe muito... É um local muito difícil de você fiscalizar diante de toda a situação. Porque nós estamos falando aqui de 4 milhões de quilômetros quadrados, de rios e tudo mais.
Sim, entra que até entra drogas e tudo mais. Sim, e também volta um pouco na questão do RENCA, né? A gente tem uma reserva nacional instituída para só o poder público cuidar da área. O que acontece é que explorar, né? Explorar a mineração na área. O que acontece é que nós temos inúmeros garimpos legais. E nós temos aí contaminação de mercúrio, nós temos inúmeros fatores que a atividade ilegal prejudica. Então, será que não seria bom trazer isso para a legalidade? Será que não seria bom, às vezes, permitir a exploração pela iniciativa privada, desde que com licenciamento, desde que com autorização do DNPM, e sabendo que as normas e sabendo também que as unidades de conservação e as terras indígenas são locais em que não posso ter exploração de mineração. Então, o órgão ambiental ele não vai permitir uma exploração dentro de uma unidade de conservação que não seja compatível com o plano de manejo daquela unidade de conservação, né, que é o documento técnico que vai estabelecer as regras da unidade. Então, enfim, o poder público ele não consegue dar conta, porque um país do tamanho do Brasil, por isso que algumas legislações ambientais criam instrumentos econômicos e instrumentos para passar para os particulares a exploração de alguns recursos naturais, justamente visando essa atuação sustentável, visando explorar de forma sustentável as florestas e os recursos naturais, que nós precisamos deles. Quando a gente fala da Amazônia, a gente às vezes não tem dimensão, porque todo mundo fala Amazônia é no Brasil, mas ela não é só no Brasil, né? Ela tem um território bem mais amplo. Sim, sim. Rita? Vários países, se não me engano, 8 países diferentes, não tenho certeza. Sim, mas 60% da Amazônia fica no território brasileiro, 80%? Não, 60%. 60%, desculpa. Mais ou menos, aproximadamente. Bom, bem complexo a você conseguir. A responsabilidade é nossa, né? A maior de todas. A maior responsabilidade. E até para a gente encerrar nossa entrevista de hoje, a gente, diante desse fato que a gente está vendo, dessa exploração que nós acabamos de falar aqui no bloco anterior também, do tamanho, da dimensão do que a gente tem retirado dela, né, de uma forma errônea, né? Onde vai chegar isso? E quanto tempo leva? Vocês teriam uma dimensão para me explicar isso? Eu não faria ideia, assim, estabelecer o tempo. Também, é muito difícil mensurar, justamente quando a gente fala de recursos naturais, né? É difícil, tem países que são muito desenvolvidos em determinar esse dano e saber quantificar, porque a gente precisa precificar, né? É igual um dano moral, é óbvio que ele não tem uma repercussão patrimonial, mas a gente tem que mensurar de alguma forma. E quando a gente fala de recursos naturais e a precificação, a quantificação dos recursos naturais, nosso país ainda não está tão desenvolvido em relação a isso. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa evoluir nisso. Sim, e para a questão do clima, realmente prejudicar. Sim, o aquecimento global está aí, né? A gente está sentindo isso na pele. Então, eu acho que educar para conservar, eu acho que é a melhor saída, né? Para ter a conservação, para a gente não chegar a ponto de ter que remediar, né, um problema desse tamanho. Sem dúvida. Basta a gente ter consciência de tudo que a gente está fazendo nessa vida, né? Vamos dizer assim. Gente, obrigado pela participação de você, Mariana. Muito obrigada. Rita, valeu o bate-papo aqui, foi muito bom. Espero que vocês possam ter aí apreciado um pouco mais e aprendido um pouco mais sobre essa questão da Amazônia, que é muito sério, gente, e precisa ser discutido. O Ação Nacional fica por aqui, volta na próxima semana com mais assunto a ser debatido aqui. Até lá, fique com Deus.